igreja com a paz do Senhor, amém? Motivo de muita alegria estar mais uma vez trazendo a palavra do Senhor. Confesso que cada vez é uma experiência nova, né? Nervosismo, como se fosse a primeira vez, mas como eu disse a primeira vez, né? Que eu jamais negaria de trazer a palavra do Senhor se eu pudesse. Né? Então aqui estou. Eis-me aqui. Deus precisa de um servo que esteja disposto, disponível. Né? Hoje vamos falar sobre isso. Sobre disponível. Quão disponível você está para Deus hoje? Né? Deus confirmou essa palavra através da Esther, né? Que trouxe uma palavra poderosa de viver o novo. Né? Estamos preparados para viver o novo de Deus? Porque não é só a virada do ano que a gente tem mania de falar assim, não, 2026 eu vou ser outra pessoa, eu quero viver o novo. Mas não podemos esperar o ano virar para viver o novo. O novo está diante de nós. Só basta a gente estar disponível para o Senhor. Amém? Vou estar lendo aqui em Josué, capítulo 1, do 1 ao 9. Amém? E sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto, desde o Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, e até o grande mar para o poente do sol, será o vosso termo. Nenhum se sustentará diante de ti, todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que eu jurei a teus pais que lhe daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduza por onde quer que andares. Não te aparta da tua boca o livro desta lei, antes medita nela, de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme a tudo quanto nela está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirá. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não pasme e nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andar. Obrigada a Deus por essa palavra, que o Senhor possa falar cada vez mais em nossos corações. Amém? Falar de Josué, não tem como falar de Josué sem falar de Moisés, né? O líder que Deus escolheu para libertar o teu povo. Moisés era sábio, prudente e paciente, né? Ele teve todo o percurso que a gente fala assim,
a mãe dele que livrou ele da morte. Não. Porque o destino de Moisés já estava escrito por Deus. Ele seria salvo pelo decreto que o rei mandou matar todos os primogênitos do Egito. E apenas Moisés sobreviveu. Por quê? Porque ele foi o escolhido para libertar o povo de Deus. E o que mais me impressiona nesse texto é que Moisés teve filhos. E geralmente, quem é sucessor, né, que fala, seriam os filhos dele. E o que eu fiquei mais assim foi, eu falei, Senhor, por que não os filhos dele? E Deus falou no meu coração, porque eu não penso como você pensa. Eu não vejo como você vê. E ali, naquele momento, eu falei, meu Deus. E desde o princípio, quando Josué estava no Egito com Moisés, desde quando Moisés chegou ao Egito, Josué sempre foi o braço direito de Moisés. Todo lugar que Moisés ia, Josué estava junto. Dali já tinha um plano para a vida de Josué. Eu acredito que ele não entendia, mas ele obedecia a palavra. E sabe o que me traz entendimento? O obedecer é melhor do que você sacrificar. Porque quando a gente obedece, a gente anda sobre a palavra do Senhor. E naquele momento, quando acontece todo aquele evento de Deus mandar as pragas para o Egito e, enfim, o povo conseguir sair, né, da escravidão. E eles foram libertos. E Josué, ele viu tudo. Ele viu as pragas, ele viu o maná cair do céu. Ele presenciou todos os milagres do Senhor. E quando enfim ele estava pronto para tomar a terra que era deles por direito, Moisés manda os espias para ver a terra. E quem ele manda? Josué e Caleb. E quando eles voltam da terra, né, que eles foram ver, foram os únicos, Josué e Caleb foram os únicos que falaram, Moisés, vai em frente. Moisés, vamos conseguir a terra. Moisés, a gente vai conseguir. E os outros que foram com eles, que foram 12, falaram, Moisés, não vamos conseguir. A terra tem gigante, o povo é poderoso. E agora? E eu, na minha cabeça, eu falo assim, Senhor, como que o povo que viu maná cair do céu, viu as pragas do Egito e temer um gigante, e temer um povo que se dizia poderoso, um povo idólatra, que não seguia as leis do nosso Deus, e mesmo assim eles temiam, falavam que para Moisés que não era, mas Josué e Caleb conhecia o poder verdadeiro do nosso Deus e disse, vamos conseguir, não há gigante para o nosso Deus. Hoje, você que está aqui nessa noite, eu não sei o gigante que você vai enfrentar, eu não sei o que você está enfrentando na tua vida, mas saiba que o Deus que fez o maná cair do céu é o mesmo Deus de ontem, hoje e sempre. Então não permita que esse gigante venha te desestabilizar.
40 anos depois. Eles ficaram ali no deserto 40 anos. E Deus falou para Moisés que ele não iria entrar na terra prometida. Mas Deus já tinha um plano para Josué. E eu me peguei tanto nessa passagem, porque a primeira coisa, Josué não escolheu ser sucessor de Moisés. Eu acredito que ele tenha falado assim: Senhor, eu não sou capaz. Josué era um guerreiro valente. Ele era general do exército do povo dele. Só que o que me pegou foi, mesmo ele sendo general, não sendo filho, ele herdou. E eu quero dizer para você que está aqui nessa noite, não importa a situação que você esteja, se for para você herdar, você vai herdar. Não adianta o diabo falar que não. Mas se você tem uma promessa, se agarre na sua promessa. Porque quem tem promessas não morre. Quem tem promessa não morre. Mas o nosso manual, porque a única pessoa que pode impedir a promessa é você. E o nosso manual é esse. Se você seguir a palavra do Senhor, não tem como dar errado. Esse aqui é o nosso manual de vida. De vida. Então, neste momento, quando Moisés morre, Josué assume a liderança daquele povo. Eu acredito que uma multidão de gente, milhares de pessoas, né? E muita gente não acreditava que seria Josué. Por quê? Porque Josué era bondoso? Porque Josué não tinha um porte de liderança? Talvez. Mas não importa o que pensam de você. O que importa é o que Deus pensa sobre você. E se Ele falou que você vai liderar, que você vai vencer, você vai vencer. E Moisés morre, ele assume a liderança. E aí é onde Deus entra. No texto, quando a gente lê aqui, eu não sei se os irmãos perceberam, mas Deus fala 3 vezes: esforça-te. E por que Ele fala 3 vezes? Eu acredito que seja para Ele gravar aquilo na mente dele. Porque não era uma simples mensagem. Era uma mensagem de que ele ia liderar o povo e de que ele queria conseguir entrar na terra prometida com todo aquele povo. Olha que responsabilidade Deus deu para Moisés. E naquele momento, Moisés entra no luto por ter perdido Moisés. Moisés era como se fosse um pai para Josué. E naquele momento ele começa a viver aquele luto. E é quando Deus fala para ele: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo. Olha o que Deus fala para Josué. Irmão, sabe o que Deus me trouxe à memória? Se você quer viver o novo, tem que esquecer o passado. Não importa o que você fez. Não importa, eu errei, eu tenho que fazer isso, não importa.
Filipenses 3,13. Vai dizer: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que adiante de mim estão. Olha o que Deus fala. Então, se você que está aqui nessa noite está disposto a viver um novo, desapegue do seu passado. Não tem como você ir para o futuro, viver um novo, agarrado nas coisas passadas. Então, você que está aqui nessa noite, que está ao alcance da minha voz, viva o novo do Senhor, mas desapegue das coisas passadas. Desapegue dos altares que você tem feito dentro do seu coração, dentro da sua casa. Desapegue. Viva o novo, viva diante de ti. Aleluia. Aleluia. Aqui, Deus honra o passado na vida de Josué, mas nos chama a seguir em frente. Não podemos viver presos a algo que já passou, porque Deus quer que vivamos o novo dele. Aleluia. Aleluia. Deus é fiel, irmãos. E se Ele te fez uma promessa, Ele vai cumprir. Se você olhar para a trajetória de Josué, Deus esteve com ele em todos os momentos. E quando Ele fala que Moisés está morto, Ele está falando: ei, meu filho, levanta, porque o que eu fiz por Moisés, eu farei por você. O que eu fiz para ele, eu farei por você. Então levanta. O que passou, passou. Não tem volta. E naquele momento, eu acredito que Deus queria acalentar Josué, porque Ele fala: Moisés está morto. Acredito eu que ele tinha levado um baque. Então, você que está aqui nessa noite, levanta-te para viver o novo do Senhor, para viver o renovo que Deus tem para a tua vida, para a tua família. Glória a Deus, aleluia. Deus quer restaurar a sua família, Deus quer restaurar o seu lar, mas você precisa se levantar da onde você está. Muitas das vezes estamos presos, acorrentados. Eu falo isso porque eu vivo isso. Muitas das vezes eu quero me levantar. Senhor, me levanta. Às vezes não consigo. Mas Deus, com a sua infinita bondade, nos levanta todos os dias. E Ele manda dizer para você que está aqui: não importa o que você fez, o que importa é o que você vai fazer daqui em diante. O que importa é o que você vai fazer daqui para diante. Então se levante, que todas as correntes que te aprisionam, tudo que vem te prender de viver o novo do Senhor, venha ser repreendido agora, pelo nome de Jesus. Não permita isso na sua vida. Muitas das vezes, eu estava até falando com uma pessoa hoje, muitas das vezes a gente só precisa de uma brecha. Não precisa nem ser muita, só uma brecha para o diabo entrar. E se ele entrar, ai irmãos, por onde o diabo passa, só há destruição. Então não dê essa brecha. Não dê essa brecha para que o diabo entre e faça ruaça na sua vida. Se levante como profeta. Se levante como Josué. Como Josué fez. Se levantou e Deus honrou ele. Deus honrou Josué por toda a sua trajetória.
Irmãos, Deus deu todos os inimigos de Israel na mão de Josué. Mas foi para honrar Josué? Também. Mas foi principalmente para honrar a Deus. E o que mais me chamou a atenção em Josué foi que Josué era um homem íntegro, um homem que temia a palavra de Deus e seguia firmemente os seus mandamentos. Porque Deus fala, olha o que Deus falou para Josué, que se ele seguisse, não se aparta da tua boca o livro da lei, medita nela dia e noite. Quer vencer? Quer se levantar? Medita na palavra do Senhor. Siga as instruções que Deus te deu. Porque não existe manual melhor do que a Bíblia. Aqui a gente tem um manual para vencer a nossa vida, para destruir o inimigo, como Josué fez. Ele venceu todos os inimigos dele, para a honra e glória do nome de Jesus. Então você que está aqui nessa noite, vença, mas vença sobre a palavra, ande sobre a palavra, caminhe sobre a palavra. Quero libertação da minha família, palavra, oração. Não existe coisa melhor do que boca no pó e joelho no chão. Então você que está aqui ao alcance da minha voz, siga as instruções do Senhor. Medita nela dia e noite, que você vai conseguir. Se é libertação, se é questão financeira, tudo, todas as áreas da sua vida. Medita na palavra do Senhor, porque eu tenho certeza que se você que está aqui tem uma promessa, Deus vai cumprir. Deus vai cumprir na tua vida. Somente creia nas promessas, porque Josué tinha uma promessa. Ele tinha uma promessa. E Deus honrou. Deus prometeu que ele entraria na terra prometida com todo aquele povo. E Deus honrou Josué. E isso é lindo demais, irmãos. Porque muitas pessoas pensam que a promessa, ela morre. Não, irmãos. Uma vez que o Senhor falou, a palavra dele não volta atrás. Se Deus falou para você que você tem uma promessa, você tem uma promessa. Não importa se o diabo falar, você não tem, você não pode, você não consegue. Não. Sabe por quê? Porque maior é quem te prometeu. Pode estar demorando, porque Deus fez uma promessa para o povo, mas eles ficaram 40 anos no deserto. Então, a promessa, Deus, o tempo de Deus não é o nosso tempo. Então, somente creia que a promessa, ela irá se cumprir sobre a sua vida. Mesmo que demore, passe anos e anos, você verá a promessa se cumprir. Porque Deus, uma vez que Deus fala, Deus não volta atrás, irmãos. Deus não é como nós, que falamos sim agora e não depois. O nosso Deus é um Deus de palavra. É um Deus que cumpre o que promete. Se Ele falou, Ele vai cumprir a sua promessa. Somente creia, porque a única pessoa que pode impedir a promessa somos nós. Nem o diabo tem o poder de tirar a promessa da tua vida.
de nós. Então, se você crê que a palavra do Senhor, ela é fiel e vai ser cumprida, você vai vencer. Você vai conseguir. Só esforça-te e tem bom ânimo. É isso que o Senhor fala para você. Esforça-te e tem bom ânimo. Nessa noite, que Deus possa alcançar os corações que estão aqui nessa noite e que possa transformar verdadeiramente a mente e o coração, para que tudo que Deus tem para nossas vidas venha se cumprir. E não importa o ano, ano de 2026, não, talvez não seja esse ano, talvez seja ano que vem, daqui a 2, 3 anos, mas o Senhor vai cumprir na tua vida. O nosso Deus é fiel para cumprir tudo o que prometeu. Então, se você tem uma promessa, seja Josué, levanta-te. Seja como Josué, que nessa noite, em nome de Jesus, você venha reconhecer a grandeza de Deus. Porque o nosso Deus, Ele é poderoso demais. Ele é o Deus que enviou pragas inimagináveis lá no Egito para libertar o teu povo. Ele é o Deus que fez abrir o mar vermelho. Ele é o Deus que curou a mulher do fluxo de sangue. Ele é o Deus que curou o leproso. Ele é o Deus que curou irmãos. Ele é o Deus de hoje. Muitas das vezes não sabemos pedir ao Senhor. Pedimos errados a Deus. Nem pedir, a gente sabe. Porque até para pedir você tem que saber o que você está pedindo. Saiba pedir ao Senhor. Ande conforme a lei de Deus. A palavra, ela não muda. Pode passar anos e anos, mas ela não muda. É imutável. É imutável. Então, irmãos, nessa noite eu queria chamar a Thalia aqui, diaconisa Thalia. Deus não promete a ausência de lutas, mas Ele garante a presença. Assim como Josué, somos chamados a nos levantar e confiar nas promessas. Obedecer a palavra e ser forte e corajoso. Vamos louvar o louvor aqui. Você que pode, se coloque de pé. Levanta-te. Faça como Josué. Seja forte e corajoso. Não desanime. Somente confie nos planos de Deus. Glorifica o nome do Senhor, irmãos. Nosso Deus, Ele é Deus poderoso. Aleluia.